Me pedem para seguir em frente. Não importa onde isso nos leve. Não vou te deixar. Ufa! Return to Silent Hill chegou, e quem conhece esse universo sabe que não é um filme para ver de qualquer jeito. Silent Hill não é um destino de curiosidade, é um lugar que te espera e tudo soa familiar, mas desconfortável, onde o silêncio pesa mais do que qualquer grito. A névoa não esconde o caminho, mas sim a verdade. Aqui, não importa quanto ande ou quão corajoso seja. Aos poucos você começa a duvidar do que vê, do que sente e da sua própria cabeça. Silent Hill assusta aos poucos e permanece com você. E sim, os horrores voltam, alguns novos, outros impossíveis de esquecer. O verdadeiro terror não são os monstros, mas o que eles despertam. Este vídeo é possível graças ao Clube Elite em minutos. Quer fazer parte dessa família? Clique em Seja Membro e continue. Tudo começa numa estrada, um carro em alta velocidade com música alta. Um homem dirige enquanto fuma despreocupado. Um segundo de distração e ele quase colide com um caminhão. Em meio ao caos, surge uma jovem no pior lugar. O veículo a afasta e acidentalmente derruba suas malas no chão. O impacto danifica seus pertences e impede que ela embarque no ônibus, que parte sem ela. O motorista James bateu nas malas dela, fazendo a jovem ficar para trás. Resignada, a garota diz que só lhe resta voltar ao vilarejo, já que não pode viajar para a cidade devido ao estado das malas. Ela diz que vai ao seu vilarejo, Silent Hill, por um caminho secundário. James, ciente da responsabilidade, se oferece para levá-la e compensar o erro. Ela recusa, desconfortável e desconfiada, mas James insiste. Ele afirma que se ela recusar, ficará ali até garantir sua segurança. Diante dessa insistência inquietante, a jovem acaba cedendo. Enquanto colocam as coisas dela no carro, um vento forte surge e o ambiente fica estranho. Mary comenta calmamente que esse fenômeno ocorre quando alguém se aproxima de Silent Hill. Como se o lugar anunciasse sua presença, a cena se desfaz de repente. Era só uma alucinação. James está totalmente bêbado em um bar. James, já faz muito tempo. Algo aconteceu. O telefone dele toca várias vezes sem resposta, e seu estado deplorável logo é notado pelos funcionários. Incapaz de se manter em pé, James discute e luta com os seguranças. As ligações continuam enquanto ele resiste, mas os seguranças o seguram com firmeza, o tiram do local e o jogam sem piedade junto ao lixo. O telefone continua tocando insistentemente e, finalmente, exausto e derrotado, James decide atender. A psicóloga liga e o repreende firmemente por beber e estar naquele estado. Ela lembra da consulta marcada para o dia seguinte e alerta que ele não pode faltar. James mal responde. Sua voz é fraca, resultado do desgaste emocional antigo. Ao chegar em casa, completamente destruído pelo que aconteceu, ele se deixa cair no silêncio do lugar. Então ele encontra uma carta. É de Mary. Nela ela pede para que ele vá até o seu lugar, que algo terrível aconteceu e que ela precisa dele. A carta está assinada com o nome dela. Sem hesitar, James decide ir para Silent Hill, o lugar que os dois compartilharam. Ele sai imediatamente, mesmo sob forte chuva que reflete seu estado mental. Enquanto dirige, só pensa nela. Sempre foi Mary, a mulher dos seus sonhos e da sua vida. Dominado por esses pensamentos, ele adormece. No dia seguinte, James acorda, sai do carro e vai ao banheiro, onde observa seu reflexo no espelho. Cansado e envelhecido pela dor, ele lê a carta novamente, como se precisasse se confirmar de que tudo aquilo é real. James recorda que seu amor começou em Silent Hill. Todos ao seu redor sempre dizem que ele deve deixar Mary ir, que continue com sua vida, que siga em frente. Como ele faria isso se ela mesma o chama e pede ajuda na carta? Movido por essa necessidade, James se aprofunda em Silent Hill. No caminho, ele encontra uma jovem que pede ajuda com uma bolsa e comenta sobre as chuvas recentes. James pergunta se ela viu alguém importante para ele, mas a garota diz que ele não a encontrará, que quando a água fica contaminada, todos vão embora, porque esse fenômeno sempre traz algo ruim junto. Depois ela se apresenta como Angela e diz que, se não conseguir encontrar a pessoa que procura, volte, ela estará esperando enquanto ele avança. James recorda cada momento com Mary ali, quando tudo era diferente,
e Silent Hill ainda parecia acolhedor. Ele relembra as promessas de um dia se mudar com ela. Mary, porém, sempre demonstrava medo e dizia temer que ele descobrisse lados seus desconhecidos por outros, aspectos ocultos que podem assustá-lo. James sempre dizia com convicção que nada mudaria seu sentimento por ela. James segue por Silent Hill cada vez mais inquieto, observando cautelosamente os prédios em ruínas ao redor. Restos de comida cheios de moscas, ruas desertas e ambiente hostil. Por favor, volte. Para o nosso lar. Com amor, Mary. Olá! Alguém pode me ouvir? Como se o lugar rejeitasse pessoas, o medo invade sua mente aos poucos. Embora ele se recuse a parar, ele explora até ver uma placa de perigo, mas ignora. Ele entra no beco estreito e grita perguntando se há alguém. Ele não obtém resposta até que um som inesperado, música de um túnel próximo, rompe o silêncio. James se aproxima cautelosamente e encontra um rádio ligado ao lado de uma pessoa dormindo coberta, roncando. Ao se aproximar da descoberta, ele ouve ruídos estranhos ecoando pelas ruas. Nesse momento, quem dormia o agarra por trás e, com voz trêmula, pede para não se afastar. Coisas amaldiçoadas o perseguirão se ele fizer isso, e então o telefone toca novamente. É sua psicóloga reclamando severamente por ele não ter comparecido à consulta. James diz que está em Silent Hill e sente que algo ruim aconteceu lá. Ela, sem acreditar nele, apenas insiste que ele deve voltar imediatamente. James desliga e quase imediatamente percebe uma luz acesa em um estabelecimento próximo. A curiosidade o impulsiona a entrar e, ao fazer isso, outra lembrança o invade. Ele vê Mary o apresentando para alguns moradores de Silent Hill como seu namorado, James. Ele recorda como diziam que a família de Mary construiu a cidade, dando-lhe propósito e significado. Em Silent Hill, diziam que tudo era visto de outro jeito e garantiam que ele logo acharia seu lugar ali. James retorna à realidade ao ouvir um grito dilacerante. É o mesmo homem que minutos antes o alertara sobre o perigo. Ao olhar, ele o vê em estado horrível. Seu corpo foi deixado irreconhecível e destruído, sem tempo de reação. Uma criatura deformada e corrosiva ataca ele imediatamente. Uma das abominações de Silent Hill é The Lying Figure. James consegue se defender desesperadamente e a criatura, se contorcendo, rasteja em direção aos canos e desaparece entre eles. Logo após, o rádio do homem morto transmite uma mensagem distorcida. Descreve um alerta em Silent Hill como se o próprio local anunciasse o inferno que se aproxima. De repente, a noite cai sem aviso, a escuridão cobre a cidade e surgem mais criaturas como antes. The Lying Figure cercam James, bloqueando seu caminho. Simultaneamente, um enxame de baratas surge do chão e o segue, cobrindo as ruas. Cada passo leva a cenas mais perturbadoras, com a lanterna tremendo em sua mão. James corre desesperado, tentando escapar, mas tropeça e cai no chão. Durante a fuga, ele vê criaturas grotescas de corpos retorcidos e formas impossíveis, observando e espreitando-o de todos os ângulos. O terror não para, as criaturas continuam perseguindo-o até que, em um último ato de sobrevivência, consegue se refugiar em uma casa e trancar a porta. Lá dentro, ele vê as figuras horrendas do outro lado, batendo e espreitando. Com cautela, ele explora o local para checar a segurança e nota algo inquietante. Ele entrou na casa de Mary e de repente ouviu a voz dela. James. Uma lembrança surge, mas o medo o faz seguir em frente. Ele chega a um quarto onde encontra uma fita de vídeo datada de junho de 2017. Ao vê-la, sua mente colapsa e uma dor intensa atravessa sua cabeça, como se a realidade desmoronasse. Desesperado, ele liga para a psicóloga e diz que não suporta a dor, mas ainda sente Mary por perto. Ao tentar informar onde está, o telefone desliga. A psicóloga liga várias vezes para ele, mas não obtém resposta. Alarmada, ela decide pedir ajuda imediatamente, explicando que James está em grave perigo. James explora a casa e encontra cenas cada vez mais assustadoras a cada passo. O ambiente tem uma presença opressiva que o observa. De repente, outra lembrança toma conta de sua mente. Ele revive o momento em que visitou Mary pela primeira vez naquele lugar.
Os moradores diziam solenemente que o amor é complexo, podendo ser profundo, mas que sempre é necessário manter o foco. Um barulho inesperado interrompe a conversa e os moradores percebem sem dizer uma palavra. Vão embora e os deixam completamente sozinhos. Uma vez a sós, James comenta o quão estranho acha que tantas pessoas aparecem do nada. Mary diz naturalmente que não são desconhecidos, mas sua família. Ela explica que quando seu pai morreu, nenhum deles se afastou dele e que desde então permanecem unidos. Então ela lhe mostra um retrato, é a imagem de seu pai. De volta ao presente, James encontra alguns documentos que mencionam um ataque de asma. Enquanto os revisa, ele ouve alguém vomitando em um quarto próximo. Ao se aproximar, ele encontra um homem que, rindo amargamente, pergunta: por que não está doente como os outros? James lhe explica que está procurando por alguém e que acha que essa pessoa pode estar no hospital. O sujeito zomba dele, se apresenta como Ed e diz que ninguém resta lá, começando a contar o que ocorreu em Silent Hill. Contaminação da água, chuvas frequentes e incêndios. Ele afirma que as pessoas sangravam até morrer sem motivo, até aquelas coisas surgirem. Ele levanta a roupa e mostra os ferimentos para provar. Ambos ouvem um choro distante de bebê, seguem o som e encontram a jovem Laura. Está segurando um bebê nos braços. James se aproxima para ajudar, mas ouvem algo atrás. Antes que reaja, Ed o chuta e foge gritando que ele o acordou. Você viu o que fez, Jimmy? Você o acordou. Nesse instante, a presença se revela. Aparece cabeça de pirâmide avançando lentamente, disposto a acabar com James. Com dor e a cabeça latejando, James corre para escapar. Durante a fuga, ele vê um manequim e por um instante pensa ser Mary. Mas a ilusão acaba brutalmente. A cabeça do manequim se solta e ele vira uma criatura monstruosa que o persegue sem parar. James, decidido a caçá-lo, esconde-se no armário a tempo. De lá, ele vê cabeça de pirâmide invadir o quarto e lutar com o manequim transformado em monstro. Ambos se atacam como se fossem inimigos naturais, mas o resultado é claro. Cabeça de pirâmide é imensamente superior. Ele destrói o monstro com força e arrasta seu corpo para fora. Seus passos ecoam na casa, até parar diante do armário. James prende a respiração enquanto a porta se abre lentamente e se aproxima dele. De repente, um estrondo sacode o lugar. O som ensurdece, o tempo para, horas se passam até o silêncio. James segue no armário, vivo e tremendo, mas a salvo. Ao sair, ele encontra Angela, que o repreende angustiada por ter ido lá, lembrando o aviso. Ela afirma que existem segredos e verdades ocultas que jamais deveriam ser descobertos. Ela afirma que nada do que ele faça vai salvá-la e que Silent Hill é pior que o inferno. Você não faz ideia do inferno que você tem que enfrentar. Antes que James responda, Angela se afasta. Dominado pelo pânico, ele foge sem rumo e cruza com Laura. A menina mostra sua boneca de bebê e diz que ganhou da Mary. Ao ouvir seu nome, James sente que está cada vez mais perto dela. No entanto, um barulho repentino os interrompe e Laura sai correndo, e James a segue desesperado. Ela o conduz por um labirinto de corredores, até que de repente desaparece, deixando-o preso. Nesse momento, aparece uma jovem que se dirige a ele com calma e explica qual é o plano para sair dali. James diz que sua namorada está no hospital. A garota promete ajudá-lo a encontrá-la e a buscar Laura também. Você não é daqui, né? Estou procurando por alguém. Todo mundo ficou doente em Silent Hill. Sério? Você não ficou sabendo de nada disso? Eles avançam juntos, mas são atacados por criaturas deformadas. Após fuga angustiante, sobrevivem. Ao chegar à rua, James é tomado por lembranças e recorda como as pessoas que Mary chamava de família a levaram para um lugar estranho. Ele as seguiu em segredo, observando até chegarem a uma porta oculta que levava a um grande porão. Com a lanterna, desceu as escadas na escuridão, sem saber o que o aguardava. A voz da jovem o faz voltar ao presente e avisa que o hospital está próximo. Ao entrar, ela acha um rádio com gravações de Mary e revela algo mais inquietante. Há um tempo, existia um grupo religioso de veteranos fundado por Josué. Depois de sua morte, ele foi venerado como profeta e sua filha é quem eles procuram. James mergulha novamente em suas memórias e revive o momento em que desceu ao porão oculto.
Lá, ele foi testemunha de como erguiam um santuário improvisado, cheio de símbolos inquietantes. Ofereciam bebida a ela e depois a submetiam a um ritual estranho, banhando-a em sangue como uma oferenda. A cena é interrompida quando um dos sons que os perseguiam retorna. O pânico se instala e os garotos fogem desesperadamente. A fuga os conduz a uma sala com enfermeiras imóveis, congeladas em posições estranhas, parecendo corpos sem alma. O silêncio é insuportável, até que uma delas, de uma maca, começa a bater no metal, acordando as outras. As enfermeiras ganham vida lentamente e os perseguem com movimentos desajeitados, porém implacáveis. James e a garota correm até um elevador e, enquanto esperam as portas se fecharem, James enfrenta as criaturas para ganhar tempo. Mesmo assim, uma consegue entrar no último segundo e fere gravemente a jovem. O elevador sobe, mas para de repente e fica preso. James foge e, desesperado, improvisa um curativo para estancar o sangramento. É inútil, o ferimento é profundo demais para esconder ou estancar. Com voz trêmula, ela admite saber por que ele a olha assim e que é igual a Mary. James pede que ela espere enquanto ele a procura, mas antes ela exige uma promessa caso ele não a encontre. Eles deixam Silent Hill juntos, sem olhar para trás. James aceita e parte, carregando o peso da promessa. Nos corredores, ele reencontra Laura, que lhe mostra sua boneca, agora parecendo um bebê real. Laura diz que está triste porque ninguém amou ele, assim como ninguém amou Mary. Em seguida, ela o pressiona a ir atrás dela, alertando que o tempo está acabando. Laura o leva ao quarto 318 e o deixa sozinho fechando a porta. Lá, James encara uma criatura grotesca que sangra como Mary. Ela, com 4 braços, o imobiliza facilmente enquanto ele tenta resistir. A voz de Laura ecoa fria e distante, mandando ele voltar apenas quando estiver pronto. James acorda e tudo parece ter acabado. Ele está no hospital de Silent Hill, em um quarto frio e silencioso, quase irreal. Logo depois, o terapeuta chega e, com calma, diz o que James evitava. Ele precisa deixá-la ir. Mary morreu há meses e nada que ele faça mudará isso. James sonha novamente, enfrenta Mary e diz que viu tudo, que foi ao porão e presenciou o que fizeram com ela. Ele sugere irem embora juntos, escapando de vez. Mary o encara triste e diz saber que ele sente medo. Ela relembra o dia em que ele a pegou tentando fugir e ela o alertou sobre segredos que ele não devia descobrir. Mesmo assim, ele prometeu que nada importaria. Quando chegou a hora, ele a deixou sozinha. Enquanto ele se afasta, todos o observam em silêncio pelas janelas, como juízes imóveis. A psicóloga diz que Mary morreu após o fim do relacionamento e James nunca aceitou sua morte. Ele perdeu não só ela, mas também a conexão com a realidade. Sua mente se fragmentou com o luto. No dia seguinte, James confessa em voz baixa à doutora que não queria decepcioná-la e depois fica sozinho olhando pela janela. Nesse instante, a realidade volta a desmoronar. James retorna ao hospital de Silent Hill, agora completamente em ruínas. Ao lado dele, a jovem loira lembra que não conseguiu encontrá-la e recorda a promessa. Se não a achassem, iriam embora juntos. Ela diz que já é hora de ir. Então, finalmente, ela se apresenta. Seu nome é Maria. Maria lhe garante que eles podem ir embora imediatamente, mas também lhe oferece outra opção. Ficar ali juntos, só os dois, se isso for realmente o que ele deseja. Assim, James enfrenta a decisão final. Preso entre a verdade que dói e a ilusão que conforta, entre aceitar a perda ou permanecer para sempre em Silent Hill. James pega a lanterna e decide procurá-la novamente, seguindo determinado. Mesmo cansada e confusa, Maria o segue e implora que a escute. Pare e não continue nesse caminho. Ela não consegue convencê-lo. Os dois descem no elevador e Maria o alerta para evitar os corredores. James ignora o aviso e segue em frente. Enquanto caminha, observa os retratos nas paredes, rostos que o encaram e julgam, mas segue em frente. Maria insiste, implora para que voltem e abandonem aquele lugar. Mas James explode, dizendo que Mary não está morta e que Maria não existe. Ele tapa os ouvidos, recusa-se a ouvi-la e espera imóvel a chegada de Pyramid Head para acabar com ela. Nesse momento, o olhar de Pyramid Head se mostra implacável. Depois, James desenha compulsivamente, totalmente dissociado da realidade.
Sua mente se fragmenta, ele cai na água, aparece deitado e exausto diante de um incêndio. Entre as chamas, ele encontra Laura, que pergunta se ele está pronto para enfrentá-la definitivamente. Em seguida, ela pede que ele diga o nome completo de Mary. James, entre lembranças, consegue enxergar o nome completo no túmulo de Mary e o pronuncia: Mary Angela Laura. Laura concorda com a cabeça e diz a ele que chegou a hora. James atravessa um corredor em chamas e encontra Angela em um quarto. Ela admite que nunca consegue escapar, que sente sempre ser tocada. Da cama começam a surgir mãos que a seguram sem parar. James tenta ajudá-la, estender a mão para ela, mas é inútil. Os dois caem juntos na cama e são engolidos pela escuridão. James avança até uma área completamente hostil. O calor é insuportável e o ambiente parece consumir tudo. Ele encara um monstro aterrorizante com o rosto de Mary. Ao vê-la, James desmorona e pede perdão chorando, mas a figura pega fogo, se contorce e desaparece nas chamas. Desorientado e devastado, James volta aos corredores em chamas e acredita ver uma silhueta familiar entre o fogo. É Mary, e ele a segue sem hesitar, indo mais fundo no inferno. Mas não há ninguém, só fogo e cinzas. Finalmente, ele entra em um quarto. No centro há uma cama com um corpo coberto por um lençol. James se aproxima lentamente e entende a verdade. É Mary. Ao mesmo tempo, ele ouve a voz de sua psicóloga ressoando em sua mente, repetindo com firmeza que Mary morreu, que ela não está mais aqui e que ele precisa deixá-la ir. James se vê sozinho diante da realidade que evitava. Dividido entre o amor que o consome e a verdade que o destrói, James relembra quando a viu pela última vez. O ambiente muda, tudo fica branco e silencioso, como se o mundo estivesse suspenso em paz. Ali, James pede perdão e afirma que, mesmo se tudo fosse diferente, ela ainda adoeceria. O pai dela a envenenou aos poucos durante a vida, consumindo-a sem que ninguém pudesse impedir. James, desesperado, pergunta como pode ajudá-la e salvá-la. Mary o encara triste e diz que ele já sabe a resposta. Ela conta que sempre carregou dor, medo e sofrimento e agora só deseja ser livre. Ela pede que ele acabe com sua vida, confessando que não aguenta mais e só tem sofrido. Até no inferno de Silent Hill, James finalmente a deixa ir. Não por fuga, mas como um devastador ato de amor. Aceitando a verdade, aceitando a perda e soltando aquilo que o mantinha preso para sempre. Assim, James lembra dela como realmente era, não como dor ou culpa, mas como a mulher com quem viveu momentos simples, reais, luminosos, revive cada risada, cada silêncio compartilhado, cada instante em que o mundo parecia estar em paz. Neste lembrete final, mostra a verdadeira Mary, agora livre do sofrimento que a acompanhou por toda a vida. Ela o perdoa, mas James sabe que isso não basta, pois, mesmo perdoado por Mary, ele nunca conseguirá se perdoar. Mary. Me dizem para seguir em frente. Não importa onde isso nos leve. Eu não vou te deixar. Ele admite seu egoísmo, medo e covardia, aceita que falhou ao fugir quando ela mais precisava dele. Essa culpa persiste, carregada na alma. James coloca o corpo de Mary no banco do carro. Não há lágrimas, não há palavras, só decisão. Ele dirige ao mar, enquanto o mundo silencia, como se tudo entendesse o que vai acontecer. Ele chega, acelera e se lança no vazio. O carro afunda com eles, engolidos pela água escura. Descendo, James sussurra sua última promessa, pronto agora. Não importa preço ou destino, desta vez ele não vai soltá-la nem fugir. O tempo se quebra, a história volta ao início do encontro deles. Tudo reinicia, mas algo mudou. James mudou, não repetirá os mesmos erros, agora entende. Ambos seguem juntos para um novo começo, sem voltar ao passado ou a Silent Hill, encerrando o filme. Se gostou do resumo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Este conteúdo só existe graças ao Clube Elite em Minutos. Para entrar nessa família, clique em Seja Membro. Até o próximo vídeo.